Let's go.
Rogacia Milor, Garo Marca, Mama. C'est vrai, très souvent dans la vie nous vivons des situations difficiles et même compliquées. Toujours à la ligne d'attaque, en train de forger l'espoir perdu, sans ignorer les valeurs en nous, motivés et déterminés. Nous y arriverons certainement. Tant qu'il y a l'espoir, un jour de la lumière apparaîtra. Hakuna Matata. Unissons-nous malgré nos divergences. Et ensemble, we are one, you and I, let's stick together. Yeah, yeah, Lego, Kolanda tenzela ya mabe, malembe tokukoma. Mokili tondi magambwebele, ya, sala na kimya. Eloko nyose koma kanangonga nango. Yambote keno. Ndinga katu, tata liandu. Yambote. Ndinga katu. Microfone, tata Jesse. Yambote keno. Yambote. Emonu muswega mangina. Yambula tukai sankangwe. Vamos cumprimentar o povo. Muito obrigado. Se estiver lá nos assistir, nós agradecemos muito. Vamos aprender nossa língua de Congo. Muito obrigado aos que estão aqui, os nossos colegas, os corajosos, Tata Leandro, Tata Jesse, Nengolo Fuma. Muito obrigado mesmo. Eu sou Bacongo. Tata Leandro é brasileiro. Ela não conhece Angola, não vive Angola. Mas tem aquela vontade. Pronto. Nós sabemos que é de África. Pronto. Ele já falamos no background, ele é mesmo é do Congo. Ok. Muito obrigado. Bom, eles dizem que você está fazendo português, não fala Congo porque, pronto. Tutondele, vamos contar lá uma, quando kundako, se tu longa ndinga Congo, akulu ngangwa kele. Ovo yetu kwa vava tuna, waenda kwao kansi yetu tusala, ndinga atusisila yo. Bote tutani nayo, Kewakwe, Iwau. Bebe água, nem golfuma. Ok. Tem problema com a garganta, tô mal. Ok. Como temos feito durante a semana, no nosso grupo, postamos a aula. Durante a semana, pronto, fizemos perguntas, respondem. Hoje é a mesma aula, mas esse é já o laboratório, tá bem? É já a prática. Tata Leandro, Tata Jesse, vai custar, vai se adaptar. Mas só que, como eu disse, já estamos no outro nível, já subimos. Essa aqui, até não escrevi, pronto. Essa é baseado na aula
o dia 14, 21, 28. Basicamente, no início do novo mês, vamos fazer o exercício do mês transado, né? Mês terminado, tá bem? Sim. Isso aqui temos aí, é o que aprendemos. Até Jesse, não se preocupe, vai. Aliás, pronto, como diz o inglês, you hit the ground running. Yeah. É como aquilo, afinal, é a citação dos militares, né? Está no avião militar, quando. Quer dizer, você não vai na sala de recepção. Você aterra com a sua mochila, vai logo. you hit the ground running. Yeah. Ok, pronto. É a aula que tivemos Tata Leandro, Nengol Fuma. É só pensar 2 vezes. Então temos Tata Leandro Mbunga, Nengol Fuma Nzumba. Tá bom, né? Sim. Não estás a ler o português, não estás a ler a língua do Diego Cão, é? O cão é que com Mbua. Mbua. Não estás a ler a língua dos outros. Estás a traduzir a nossa língua. Para a nossa língua. Ok. Tata Mbunga, Tata Leandro Mbunga, Nengua Luvuma Nzumba. Ok. Tá bom. Nós temos que estar a falar de processo. Kiambote, Pode parecer estranho, mas Kiambote Nengua, Kiambote Tata. outras metodologias e isto. Nengua, Mas a verdade é que Toma-se Kamene, Kesicamaco. dias. Ok. Vamos lá então o português depois para traduzir, senão. Kesicamacamboteco. Espera, Nengua Luvuma, um momento. Tata Leandro. Pode ler a senhora, né? Lê e depois traduz, né? O que é que, no fundo, recheia esta aqui o Braga eu não entendi, Tata. para ir atrás? É para simplificar os que estão a nos seguir, para não complicar, né? Lês Então, a língua portuguesa, né? Vamos marcar o curso. Lê em português primeiro, depois. Sim, faz favor, porque eles estão a seguir para facilitar Ok. o entendimento. Começa Tá bom. de novo do começo ou não? Vai mesmo, a senhora acordou bem? Tá. A senhora acordou bem? Toma-se Kamene, Não, mas a senhora, a palavra senhora não saiu. Nengua. Nengua. Ok. Kiambote Tata. Não, espera, não, estamos na segunda linha. Nengua. É Nengua. Olá, Kiambote Tata. Não, um momento só. Ok, vamos mesmo no início. tá bom, tá. No início do início. Tá bom, Vamos mesmo, olha a senhora, Tata Nengua, Tata Leandro, olha a senhora. tá bom. Olá. Olá, senhora. Kiambote Nengua. Olá, Kiambote. A senhora acordou bem? Toma-se Kamene. Nengua, tome nesse cama. Tá. Nengua, tome nesse cama. Não acordei bem. Kesicamene kwame Kiamboteco. Vai longe, Tata Nengua, muito bom. A primeira coisa, não deve cair, é o Kiko. Começa sempre a negação, é Ki. Depois vai sempre. Kesicamene Kwamboteco. Que tome nesse camaco. Simples. Kitomene Sikamaco. Muito bom. Nguiza Kiambote. Não, lê ainda. Tá bom. Seja bem-vinda. Meu nome é senhor Bunga. Nguiza Kiambote. Como se chama a senhora? A frase, completa a frase. Como se chama a senhora? Né? Nguiza Kiambote Nengua. Ngizambote. Nguiza Mbote Nengua. Mkumbuame. Mbuta Mbunga. Muito bom.
Continua a frase, como se chama? Um cum, é, um cumbuaco, Nengua. Muito bom. Chamo-me senhora Nzumba. Kumbame Nzumba. Muito bom. Nengua Nzumba. Kumbame Nengua Nzumba. Muito bom. Italiano, eu teria. Ok, aqui. Aperta meu cinto. Não olha no papel, não. Tivemos a semana para. Não olha no papel, faz favor. Tá. Wadi. Eu. Ah, tá. Mono wadi. Quando. Obrigado. Wadi é segunda plural, é segunda singular. Tá. Ah, mono yadi. Muito bom. Quando. Zando. Vou começar de novo. Mazono. Pode ainda ler o português. Tá. Eu teria ido ao mercado ontem, mas não tinha dinheiro. Mazono, Wadi. Yadi, Wadi é segunda. Yadi. Ah, tá. Mazono, Mono, Yadi, Quenda, Kunazando, Cansi, Mono. Negação, Cansi, Mono. Vuidi Zimbuco. Kayakele. Kayakele. Kayakele Zimbuco. Muito bom. Kayakele. Lembra-se a Kala ser, né? Kala ye ter. Então, Kayakele e Zimbuco. Kayakele Zimbuco. Aqui estamos a praticar o Steve tinha, né? Tinha, tá bom? Não tinha. Eu estive no mercado ontem e comprei feijão. Mas não e aquela cozando. E aquele cozando e tumbi de madejo. Yasumba Madezo. Yakele e Yakala. Qual é a diferença? Yakele e Yakala. Yakala estava, Yakele estive, tá bem? Yakala Yasumba Madezo. Yakala é duração, né? Yakala, fiquei lá um tempo. Yakele é pontual, já? Tá bom? Sim. Fui ao mercado, Yakele com nós dando. E aquele Nazando e a Suma Madeira. Muito bom. Bunga. Eu estava na aldeia de Quitomaluta, na comuna distrito de Quilofuta, ano passado. Pronto, aqui Tomaluta é minha aldeia. O Mukongo não diz aldeia da minha mãe, tá bem? É tua aldeia, tá bom? Cuidado. Pronto, quem tivermos a seguir, não é bem um dilema, mas depende da compreensão das pessoas. Nós não estamos a insultar os que não são bacanas, tá bem? Mas temos que defender aquilo que é nosso. Eu até uma vez segui na TPA, um nosso irmão Quimbundo, é da cultura, na Ministério da Cultura, um acadêmico está a dizer. Quem vai falar dos Quimbundo, quem vai defender a cultura Quimbundo, são os Quimbundos, tá bem? Quem vai defender a cultura dos Ovimbundos são os Umbundos. Claro que os Bacongos somos nós. Na nossa cultura, não é a minha aldeia do meu pai. Não, aquilo, quer dizer, é que Congo não existe, tá bem? Aí está. Quando você pensa em Congo, está tudo feito. Se você tentar pensar em português, pensar como um lusófono que você não é bom. Não estamos a insultar os lusófonos, somos aquilo que somos. Ok. Está liando. Pode repetir a frase e traduzir, né? Eu estava, cuidado aqui. Eu estava na aldeia de Quitomaluta, na comuna de Quilofuta, no ano passado. É pretérito imperfeito, hein?
Mvu Vioca, Mono Yakala, Kuna Vata, Toma Luta, Kuna Zunga, Waquilo Futa. Waquilo Futa. Muito bom, bravo. Quer dizer, eu aconselho sempre começa a fase, começa a passar, começa já com o pronome, facilita a coisa. Yakala kuna vata de aqui toma luta, kuna zunga de kulo futa, voa viokele. Tá bom, né? Tá dizendo. Meteste voa viokele no início, mas não tá mal, mas a pedagogia... Eu falei vioca, mas é viokele, né? Voa viokele. Voa viokele. Desculpa, voa viokele, tá bem. Tá bom, né? Voa viokele. Yakala kuna vata de que toma luta, não vivo a zunga pelo futa, voa viokele. Vivo o zunga em que Congo, quer dizer área, pode ser. Ok, rapidamente, daqui a pouco o tempo está andando, ok. Jesse, como está? Está seguindo, né? Sim, estou seguindo. Está aquecendo, esse é aqui Congo. O grande homem é um grande legado, quer dizer, nós não podemos Conde trabalhou muito. Esse é o trabalho dele. Eu não estou a corrigir o que ele escreveu, simplesmente tentar adaptar um pouco as coisas, né? Tá bem? Sim. Porque o mais importante é que as pessoas aprendam. Isso é que a dogma é boa coisa, mas o pragmatismo, pronto. O português fez isso. Por que em 2009 assinaram o acordo ortográfico? Tiraram todos os 6. É porque o mundo andou. A língua evolui também. Pronto. O José Saramago, o grande homem de letras, ele disse, ele disse que não, isso não é bom, isso já não é língua portuguesa, isso já é húngaro, isso... Ok, pronto. Mas ele não é culpado, você tem que entender aquilo que está nos corações das pessoas, né? Sim. No coração da pessoa. Onde é que estamos? A última frase. Onde é que estamos? Ok. É a tua vez também. Eu também. Eu também estava na aldeia de Quindona, na comuna de... Eu também estava na aldeia Quindona, na comuna de Beu, o ano passado. Quindona. Eu disse Quindona. Meu nome é... Estava a pronunciar como português, estava a pronunciar o nome de Congo. Não, a palavra é Congo, não. Mas eu pronuncio mesmo bem, tem que pronunciar bem. Tá bom. Eu também estava na aldeia de Quindona, na comuna de Beu, o ano passado. Meu nome é Yakala kuna Zunga Quindona. Kuna vata Quindona na Zunga Beu, una Mvuya Viokele. Voa viokele. Ok, muito bom. Vamos continuar. Esta é a minha camisa. Ok. Aqui, cuidado, aqui é já a aplicação do adjetivo e a concordância, tá bem, né? Ok. Teta Leandro. Esta é a minha camisa. Kinkutu Kiao. Kiame, Kikutu Kiame. Kikutu Kiame. Kikutu Kiame, muito bom. Kikutu Kiame, porque temos a minha. Kikutu Kiame. Kikutu Kiame. Kiampa. Kiampa. Zola Dio. O Zolanga Kyo, cuidado com a concordância.
Kaka, Kikutu Kyo. Aham. Kinkuto Kyo. Kikutu Kiame, Kiampa. Gueta. Ou Kinkuto podia ser Kiaki Kutu Kiame, Kiampa. Kinkuto Kiame Mpa. Kiampa. Kiampa. Pode repetir negócio, Tata Liana? Kiaki Kutu Kiame, Kiampa. Kinkuto Kiame Kiampa. Não, começa com Kiaki Kutu Kiame. Kiaki Kinkuto Kiame Mpa. Kiampa. Kiampa. Ixi, agora bagunçou tudo. Não. Eu, por causa da pedagogia, né? Não está a falar mal, mas começa Kiaki, põe o Kikuto no meio para usar Kiame depois, para não complicar, entendeu? Tá. Kiaki esta, Kiaki Kikutu Kiame, Kiampa. Uzolanga Kyo. Zolanga Kyo. O Zolanga Kyo, cuidado, o é da pronome, pessoal. O Zolanga Kyo. Muito obrigado. Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. Kiaki Kikuto Kiame Kyo. Kikutu Kiame Kiampa. Novo, epa. Kiaki Kikuto Kiame Mpa. Kiampa. Uzolanga Kyo. Uzolanga Kyo. Muito bom. Nengalvuma. Oh, sim, gosto muito dela. Elo e toma Zolanga. Cuidado, deixou cair uma coisa E muito toma importante. Kyo Zolanga. Muito bom. Essa é mesmo a aplicação daquilo que aprendemos. Sim. Ok, Tata Leandro. Está aqui a camisa, toma. Esta camisa, está aqui a camisa. Toma. Muito obrigada mesmo. Ainda não falando aqui como. Ok. Kiaki Kinkuto Kyo. Bonga. Esse, é isso, né? Sim, Bonga. Está faltando uma coisa mais importante. Bonga Eki. Bonga Eki, Ingueta. Nós temos o Nangikongo, cada palavra tem o seu próprio adjetivo. Por exemplo, Kikutu, a primeira sílaba é K, vai com Kiaki, Kyo, Eki. Vou depois mandar as aulas, os documentos. Ok, não alguma. Muito obrigada mesmo. Tondele Kikilo. Muito bom. Catambunga. A criança deve. A criança. Tá. Desculpa. A criança deve dormir. Tá italiano. Moana. Deve. Deixa eu pensar aqui. Deve. Deve. Eu não sei como fala. Eu não se lembro, sabe? Eu sei que você sabe. Ninguém me ajuda, só Tata. A criança deve dormir, Moana lenda deca. Não estás a pedir a permissão. Deve. Moana foi leca. Pueteleca. Puete. Então vai responder a sua pergunta. Sim, é bom que ela dorma. Sim, é bom que ela dorma. Elo. Mbote. Diambotevo. Caleca. Ainda leca. Caleca. Diambotevo caleca. Diambotevo. Caleca. Por quê? Ekumanki Zolele. Diavo. Wa. Ele. Yanvivila.
E Kumankizo levou Yanvivila. Yanvivilangueta. Mas estão se lembrando da aula, não? Estão se lembrando, não vou Uhum. Estão se lembrando dessa aula, não? Sim. Já Anterior. Tens a matéria, não vou. Ok. Ok, não vou responder porque é necessário que você. é necessário que você ouça. Ah, oui. Cambote é necessário. É Kumakadi. É Kumakadi. Kumakadi. É um funuvo. Ah, sim. É Kumakadi de Amfunuvo. Wanvivila. Vivila. Ok. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Eu vou tirar isso aqui. Muito obrigado. Tada Jesse. Entende isso aqui? Vou mandar depois, porque bom, o tempo é mesmo um problema aqui. Muito bom, porque durante a semana postamos no nosso grupo, estudamos, né? Revisamos, hoje aplicamos. Mas este aqui é exercício. Que cada primeiro dia, primeiro sábado da semana, vamos fazer exercício em relação à matéria do mês que terminou. Ok. Até aqui eu sempre posto isso para dizer que o trabalho que estamos a seguir é de um grande homem, tem escrito em inglês. Ok, já sabemos disso, né? Esse é o trabalho do Papa Maconde, esse é o livro que escreveu. Que recebeu o doutoramento dele com a dissertação. Ok. Aqui, agora, ok. Rapidamente, vamos ler rapidamente o tempo aí. Quem sabe, está lendo. Pode só ler, por favor. Por que uma pronúncia correta é importante na língua Kikongo? Durante o funeral do nosso irmão Síndica do Polo, realizado na Westminster Abbey, em Londres, e transmitido pela BBC e TPA, o apresentador de notícias angolano não conseguiu pronunciar corretamente o nome do filho falecido. Yenge, vogal longo na primeira sílaba, era o nome do seu filho. Yenge, Yenge significa paz, felicidade. Uma má pronúncia soaria Yenge. Ok, tenta. Uma mão soaria Ye, pausa um pouco, né? Ye. Ye. Significando e tu. Foi exatamente assim que o apresentador angolano pronunciou erroneamente. Mas o apresentador de notícias da BBC pronunciou muito bem. Ele pronunciou exatamente como o Mukongo teria feito. Para qualquer Mukongo, isto não é uma questão secundária. É crucial, porque Kikongo é uma língua tonal. O significado das palavras vem de uma boa pronúncia. Um apresentador de notícias britânico estará sempre a perguntar ao seu convidado: como se pronuncia o seu nome? Mas o apresentador... Tem aí televisão ligada, há um som aí no background. Eu não estou conseguindo ver aqui, Tata, a última frase. Tá. Mas o apresentador de notícias angolano, o português, nunca fez essa pergunta. É mesmo. Quem tem um som Mas aí? quem tem rádio ligado aí? Papá, Tata Leandro, tem... Não é meu, não. Tata Jesse. Tá bom. Ok, entendemos, né? Pronto, não temos tempo, pronto, entendemos. O tempo é mesmo. Ok. A voz dos que não têm voz. Os nossos antepassados fizeram muito para defender a sua cultura, nós devemos defendê-la. O nosso dever é proteger e promover a língua deles. Daí o ditado em que Congo, Kimfamfa, Pinga Pinga. Escrevi mal, olha só. Kimfamfa, Pinga Pinga. Entende esse ditado, né, Tata Jesse? Não entendi. Okay. Depois vamos explicar. Tá aí. Ok. Aí está. Tata Leandro, faz favor. Segundo um dicionário de etimologia, origem da palavra, da língua portuguesa, a palavra aldeia vem do árabe ad-dai-a. A tradução
ponto árabe para português diz que ad-daya significa o apelo. Aldeia em Kikongo é vata, mas na etimologia Kikongo vata é cultivar, agricultura. Eu dei esse exemplo como uma ilustração para mostrar que precisamos pensar como o povo Congo quando se trata de traduzir os nossos conceitos. Caso contrário, vamos pensar em português quando falamos a nossa própria língua. Aí está. Ok. Essa é a Amazônia, né? Talvez. Uhum. Vou explicar uma coisa muito rapidamente, o tempo foi. Essa é. Tenham essa imagem na vossa mente. Tata Jessie, eu vou explicar uma coisa importante aqui. Tata Jessie, dá para ler? Tens som, né? Bom, Sim, sim. faz favor. Antes da chegada dos portugueses no Reino do Congo, em 1482, tínhamos a nossa própria forma de viver. Não existiam aldeias como as conhecemos hoje. Vivíamos como tribos na floresta amazônica. Tínhamos a nossa própria civilização, que é uma aldeia no conceito do Congo. Mbasi é uma terra na floresta. Mabasi é uma terra na floresta, perto de um pequeno rio, ocupada por um ancião com os filhos das suas irmãs e netos. Claro, também com seus próprios filhos, em média 10 cubatas. Mais tarde, o poder colonial precisava controlar os nativos. Assim, construíram estradas e convocaram todas as pessoas que viviam em Mabasi para saírem das suas terras originais e virem construir junto à estrada Lula em Kikongo. Portanto, o que hoje chamamos de aldeias são aglomerações de Mabasi, podendo ser 4 ou 5 Mabasi fundados para criar uma aldeia. Posso dar um exemplo prático. Sou do distrito de Kwilu-Futa, na aldeia chamada 25 quilômetros, nome dado devido à distância de uma aldeia ao escritório do chefe do posto, Mbongi, colonial português da área. Mas 25 quilômetros é composto por Mabasi, Kinsaku, Kivinga, Diaku, Kimwana, Nkeke, Makanga. Muito bom. Makanga quer dizer deserto. Ok. Kitsaku tem a ver com saco, né? Qual é a palavra? Enfado, né? Quer dizer, peso. Saco. Kivanga Diaku. Essa é a minha. Entenderam, né, o texto? Já? Não temos tempo. Sim. Entenderam, né? Sim. É por isso eu mostrei, apresentei essa imagem. Tá? Vejam essa imagem. Olha a esquerda, topo, estão vendo? Está a ver a Amazônia, né? Uhum. Há tribos aí, é como nós víamos, tribo basicamente, já expliquei aí, Fumukanda, a linhagem da mãe, né? Ficam num cantinho, cada um tinha o lugar dele, mas quando o português veio, pronto. É o que lê. Pergunta, Tata Jesse. Tata lendo. Essa é antropologia, em 5 minutos, 2 minutos, a antropologia do Reino do Congo. É tão difícil, complexo, né? Porque não se pode rapidamente. Porque eu tinha que vos explicar o que é Kanda aqui, isso é isso tudo para entender bem. Basicamente é o seguinte: no Reino do Congo, na nossa cultura, Kanda. Aliás, estou a falar muito, desculpa. Escrevi tudo. Está tudo escrito aí, não deixa. Ok. Está aliando, faz favor. Eu vivia com o tio materno da minha mãe, Malungo Makitanuku. Malungo Makitanukuno Nkanga. Aquele Ma quer dizer que o nome dele é Malungo Makitanukuno. Está italiano, Ma. Filho de Kitanukuno, tá vendo? Malungo, sabe aquela objeto de concordância, né? Malungo, Kitanukuno. Pode continuar, está italiano. Posso fazer uma pergunta? Pode, sim. Não podia ficar Mona? Não entendi. Não podia ficar Mona? Malungo, Mona? Não sei, Não, é o nome dele, é o nome dele.
Ok. Malungu ma kitano com quer dizer, ma quer dizer filho de. De. Hum, Tá. Em Mabasi, em 1975, chamado Kinfulu. hum, Vivíamos lá com os filhos das irmãs da minha mãe, assim como com os primos. Não temos a palavra equivalente em Kikongo. Do tio materno da minha mãe. Vou repetir. Vivíamos lá com os filhos das irmãs de minha mãe, assim como com os primos. Do tio materno de minha mãe. hum, Havia cerca de 10 cubatas construídas em Kinfulu. hum. Na área de Kinfulu, Futa, estradas, terra batida, foram construídas na década de 1910, de acordo com minha avó. Entrevistei-a em 2006. Tenho o vídeo no meu canal do YouTube. Pergunta, vamos passar nessa antropologia, olha, o tempo, por isso, nem começamos a aula de hoje, mas tem muita coisa, mas rapidamente, entenderam, né? Sim. Nós vivíamos assim, olha, estávamos aqui, estava aí topo left, esquerdo, né? Aí na floresta, cada tribo, né? Eu, para já a palavra Kanda não quer dizer família. Porque muita gente até, eu não vou dizer muita coisa aqui, escreveram no documento oficial, Kanda, família, não. O Bakongo, a minha família, se fosse para dizer família, é Kanda. E Kanda não é como europeu. Família para europeu, meu filho, minha esposa, meus filhos, tá bem? Sim, não é família nuclear, né? Então, Só- Kanda, em Kikongo quer dizer eu com os, Linhagem da eu com os meus irmãos da mesma mãe, tá bem? Uhum. E os filhos, filhas da minha irmã. Os filhos dos meus irmãos não são do meu Kanda, tá bem? Vão já aparecer a Kanda da minha cunhada. Tá bom, Tata Jess? Sim. Entenda bem isso é a tua identidade. Isso é a tua identidade. Porque você, como está a fazer um debate com o português, explica. Vocês viram lá no nosso reino, em 1482, nós vivíamos bem, séculos e séculos e séculos, não sei como contar, não tínhamos problema. Em termos de cultura, pá, quando você vier, pá, o nosso nome é. Pronto, não falamos. Kizore Mambuko, que wago, é? Uau. Que Kizore Mambuko. Internet está aliando, Kizore Mambuko. Não quero problemas. Sim. Uhum. Ah, ok. Pronto, aqui o casamento, isso é importante que entendam. O casamento Bakongo, está aliando, faz favor. O casamento no Reino do Congo. O povo Congo nunca deve chamar Lombila de casamento tradicional. Lombila é alembamento em Quimbundo, tributo de honra que o homem presta à família da noiva. Dote não é uma transação financeira, porque este é o nosso próprio modo de realizar o casamento. Consiste nas famílias da noiva e do noivo concordarem em reunir-se, e o pai da noiva entrega sua filha em casamento ao noivo. Originalmente, o pai do noivo apenas oferecia a bebida de vinho de palma. Mais tarde, foram adicionados mais acessórios ao dote. Mas o casamento em si é o encontro, a reunião das duas famílias. No Reino do Congo, o que chamamos de Nkamalongo são presentes intermináveis, toda a vida, durante a existência do casamento, dados pelo recém-casado ao sogro e aos sobrinhos. Só os que pertencem ao Kanda do sogro. Longo, igual casamento, cerimônia e ou vida marital. Nkama, igual a 100. Nosso contexto, poderíamos usar a palavra mega, do grego antigo megas, significando grande, vasto ou poderoso. Aviso. Hoje em dia temos muitos hábitos introduzidos pelos citatinos em relação à forma original de realizar o casamento no Reino do Congo. Tá bom. Tata Jess, entendeu? Sim. Entenda bem isso, porque daqui a pouco vai sair lá jovens que vão jovens Bakongo que vão precisar do teu conselho, tá bem? Porque o Mukongo é assim, esse está no nosso ADN. Vão perguntar, mas como se faz as coisas? Você explica bem.
O contexto é a aldeia. Está bem, está entendendo? O Uhum. contexto, estamos naquela floresta. Para já, naquele tempo, não havia moedas, essas coisas todas. Havia. Os É o que símbolos. vocês leram, aí, pô, não vou comentar muito, não temos tempo. Entendemos, né? Sim. Hum, que, pronto. Os citadinos, né? Pessoas que nunca viram nas aldeias, pensam que os nossos avós eram tão estúpidos antes da chegada do colono, do Diogo. Diogo quem? Meu cão. Diogo Mboa, né? Em português, aqui como Mboa. Diogo Mboa. Nós não sabíamos nada. Está entendendo? Que nós vivíamos. Você pensa que aquelas tribos que estão na Amazônia não sabem como que se casam, dão aos filhos o casamento? Não sabem. Eles Sabem, vivem. sabe? Ok. Muito, muito obrigado. Vamos à aula de hoje. É mesmo assim, é por isso que eu disse, pronto, falando da cultura Congo, pronto, leva tempo. Tata Jesse, posso ler, faz favor? Ele foi a primeira pessoa a ensinar Congo numa universidade europeia. O projeto, o projeto Malonga Congo, está a ver aquela... Lá para cima. Segundo. Ok. O projeto Malongo Makikongo baseia-se no trabalho do reverendo Papa João Makondekwa, realizado na década de 1960 na London University School of Oriental and African Studies. Tenta ainda pronunciar, Papa João Maconde. Papa João Makondekwa. Makondekwa. Ele foi a primeira pessoa a ensinar Kikongo numa universidade europeia. Se vir mais longe, foi postado sobre os ombros dos gigantes. Isaac Newton. Reconhece que os avanços modernos na ciência e no conhecimento se baseiam nas descobertas e contribuições das gerações anteriores. Muito obrigado. Tata Leandro, sabe quem é Isaac Newton, né? Uhum, sim, o cientista. Ele disse que a maçã não cai. Uhum. Você quando vê a maçã cair, não está caindo, é puxada. Tá? Uhum. É como? Não Como? cai, faz o quê? Uma das coisas que está dizendo. Não cai, faz o quê? Né? É a força do. Como é? Da gravidade. Gravité. Ele está dizendo que a maçã não cai. A maçã é puxada. Pronto. Ah, é? Eu amo da ciência. Ok. Quem pinga relaciona-se com a morte, o foie, a morte, quem pinga relaciona-se com o substituto, o sucessor. Qual é a explicação, né? Tata Leandro, né? Tata Jesse. A explicação está lá embaixo. A tradição do Congo vai perdurar para sempre. Se o meu filho não pegar no bastão, será o meu neto. Está aqui a prova, estão ali. Estamos aqui, está bem? Sim, sim. Estamos aqui. Pronto. Estamos aqui. Ok, a pedagogia é mesmo para uma conde. Tata Leandro, pode ler, faz favor. Uhum. Antes do reverendo Papa João Makondekwa, não existia pedagogia da língua Kikongo. Ele é o primeiro nativo do Reino do Congo a criar uma pedagogia adequada do Kikongo nos tempos modernos. A pedagogia do Kikongo que tínhamos antes foi criada por missionários, que aprenderam Kikongo, depois escreveram livros de gramática e dicionários. A pedagogia das línguas é a disciplina que se interessa pelas teorias e técnicas do ensino das línguas. Um professor doutor em História de Congo Central, RDC, confirmou recentemente este fato, que Congo ensinado por missionários, numa entrevista publicada no canal do YouTube. Muito obrigado. O que quer dizer? Olha, escapou. Pronto, vamos ao tempo da... Oh, desculpa, até já se pode ler. E aquela cuna, eu estava ali. E aquela cuna,
Eu estive ali. Uhum. Yadi Kalakuna. Uhum. Eu teria estado ali. Uhum. O sufixo ou eu vou para baixo? O O futuro do sufixo. pretexto. Pretexto. Futuro do pretexto composto. O sufixo é adi. Uhum. Yaadi, yadi, igual a eu. Waadi, wadi, tu. Kaadi, kadi, ele. Tuadi, tuadi, nós. Luadi, Uhum. luadi, vós. Baadi, badi, elas ou eles. Uhum. Nós somos Bakongo, portanto a nossa cultura não é europeia. Os franceses dizem, não sei falar francês, traduzir é trair. Traduz é trair. Traduzir é trair. Uma vez perguntei a um dos meus conselheiros se tínhamos o tempo verbal mais que perfeito em Kikongo. A resposta dele foi não. Mas num livro de gramática da língua Kikongo, escrito por alguém que ele respeitava, havia uma menção ao tempo verbal mais que perfeito. Na minha opinião, não devemos precipitar-nos a traduzir o Kikongo para línguas europeias. O melhor é explicar primeiro os nossos conceitos. Um exemplo simples é a tradução da palavra Kanda, que significa clã da linhagem materna. Não temos uma palavra correspondente para família em Kikongo. Família, nas línguas europeias, significa minha esposa, eu e os meus filhos. Infelizmente, muitos acadêmicos Congo traduziram a palavra família para Kikongo como Kanda. Isto é uma ofensa à nossa cultura, porque as pessoas que fazem isso veem a nossa cultura da perspectiva de um europeu. Kanda em Kikongo não tem nada a ver com os meus filhos, muito menos com a minha esposa. Quem faz parte do meu Kanda? 1. Meus irmãos e irmãs da mesma mãe. 2. Os filhos e filhas das minhas irmãs, não os filhos dos meus irmãos. Nota, os filhos dos meus irmãos pertencem ao Kanda das suas mães. Uhum. Como. Deixa eu ver, não aparece. Uhum. E como se não fosse o suficiente, algumas pessoas escrevem Akanda. Suninkato. Tony Cato. Quem vai traduzir isso? Tony Cato. Tá italiano. Tony Cato. Escreve mal? Escreve. É isso? Jesse, Tony Cato. Suninkato de forma errada. I guess, não? Tony Cato. Nem alguma. Oui? É Não Tony tem Cato. vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha. Não tem Ah. vergonha. Não tem vergonha. Aham, sim. aham. Como se fosse uma palavra portuguesa. Entenderam isso, não? Esse slide. Tá bom? Jesse. Sim. É bom, bom. Quando você tiver seus filhos, vai ensinar isso. Vai dizer que não tem nada a ver com Dom João II. É Dom João II, né? Quando o Diogo Cão foi a Angola, a Congo, o rei era Dom João Acho que era II. do João I. É primeiro, né? Pronto. Até não quero saber se estou. Não importa, não importa. Ah, não. Eu quero saber do Papá Kunzika, Papá Conde, Quá. Pronto. Esses são nossos. Ok, essa é a lição de hoje, mas só vamos ler a introdução porque não temos tempo. Tenta lendo, please, por favor. Uhum. Condições futuras. Avô mais subjuntivo. Regra de contração de 4 sílabas. Uma condição futura é expressa por avô, se, seguida pelo subjuntivo. Frase inicial como sempre. E não tem H falso, como o substantivo seguinte tem H. Há alguma incerteza sobre a condição. Se eu realmente receber a carta. Duas vogais podem ser contraídas numa, se estiverem no início de uma raiz ou radical de 4 ou mais sílabas. Vanga, fazer tem um verbo relacionado a vangakana. Vangakana. Fazer-se, ser viável, onde a adição de outros elementos aumentou o número da sílaba para 4. Às vezes, uma expressão adjetival é composta com seu subjuntivo para formar uma palavra, o que aconteceu com Yunga Kyambote. Yunga Kyambote. Isto é particularmente comum quando a vogal longa vem antes de um cluster nasal, M ou N, seguido por uma consoante, porque em algum momento no passado
as vogais eram alongadas antes de tais clusters, tornando-se especialmente vulneráveis à contração. Muito bom. Se não entendeu, não se preocupe, eu também não entendi, tá bem? Não, isso é para nos dizer que o Papa Conde não é que eu trabalho, tá bem? Sim, sim. Aham. Cuidado. Isso é já o campo, a área dos linguistas, pronto. É isso aí. Pronto, o homem que gostou da língua, ele era como se diz, perfeccionista, né? Ele Uhum. metia os pontos no I e os T, pronto. Ok, isso é a lição de hoje, mas vamos fazer isso na próxima semana. Só vamos ler essa aqui. Uhum. Jesse, tu vai rir porque não vai acreditar, mas essa é a nossa tradição. Pronto, posso ler rapidamente. Nanga. Não. Nanga, Uhum. Nanga, Usinga, Sompa, Keto, Ambote. Ambote, cuidado. Ambote. Aqui como não se escreve um acento, mas tu vai escrever, é só para simplificar a nossa, quer dizer, pedagogia, né? O aprendizado. Nanga, assim o acento se escreve, é já vogal longa. Nanga, o singa Usinga, Sompa, sompa, Keto. nkento, ambote. Tenta, Jesse, de novo, faz favor. Nanga, Usinga, Sompa, Nkento, Ambote. Talvez vais se casar com uma Tenta boa ainda, tenta. mulher. Ambote, ambote. Ambote. Uhum. Ambote. Uhum. Talvez vais se casar com uma boa mulher. Avô, o assompa, Nketo, Ambote. Isinga, Yangalala. Né? Se eu me casar com uma boa mulher, ficarei feliz. Tenta ainda, Nang, Isinga Yangalala. Isinga, Yangalala. Muito bom. Isinga, Yangalala. É como disse, desculpa, Tata Leandro, Tata Jess, a pronúncia é tudo em Congo. Sim. Viram nisso o locutor, o jornalista inglês, o inglês é de hábito, né? Ele sempre vai dizer, Tata Jesse, como é que você anda a pronunciar o teu nome, tá vendo? Pronuncia né, o teu nome. É, ok. Ele vai tentar depois perguntar, pronuncia bem, mas o português não faz isso, tá vendo? O português não quer saber, eu vou falar como o Diogo Cão falava. Pronto, vamos. E nós os outros que somos do Congo, ficamos. Pronto, não vou falar muito. Ok, aquela caixa tem muita coisa, tenta. Jesse, faz favor. Nanga, Usinga, Sompa, Nketo, Ambote. Ambote. Ambote, muito bom. Pedir empréstimo, Sompa. Uhum. Pedir empréstimo porque, segundo os Bakongo, vais produzir uma descendência que vai pertencer ao Kanda alheio ao seu. Porque se tu casares com uma rapariga que pertence ao Kanda do teu pai, Mwananguta, Nana Guta, não estás a pedir empréstimo, não estás a pedir emprestado. Em Kikongo moderno dizemos Vutulamenga, Vutulamenga. Vutulamenga, devemos devolver o sangue. Vai ser a continuidade da linhagem materna, Kanda do seu pai. É mesmo isso. Pronto, o tempo. Pergunta, essa é a nossa, essa é a nossa tradição. Até Jesse, entendes, né? Sim, entendi, mais ou menos. Por exemplo, esse é o último slide. Mwanaguta, entendam bem, não vamos insultar os nossos avós, porque não vamos ver isso com os óculos europeus. A imagem que ele temos lá na Amazônia, né? Estão aí, as tribos, até as tribos vivem e casam-se, reproduzem. E no nosso tempo, o casamento, aliás, aqui a rainha da Inglaterra, o marido era primo dele, céu. Aí, no nosso tempo, cuidado, Mukongo do lado da mãe, não, cuidado, tá bem? É da mãe, não. Casamento, até hoje, casamento, a tia, a irmã do pai. O filho pode se casar com a filha da irmã do pai. Essa é a nossa Managuta.
Porque é a continuação do Kanda do pai. Ok, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Pergunta. Alguém escreveu? O significado da palavra guta. Guta é o verbo nascer. Mwana guta. Boa pergunta, porque Mwana guta. O filho do ventre. Não, espera. Não vou explicar. É mesmo aí. O sentido é a continuação do Kanda do pai, tá bem? Tá lendo. A minha irmã, somos a cuidar aqui, estamos a falar da mesma mãe, tá bem? A minha irmã da mesma mãe, a filha dela é meu Kanda, tá bem? Se meu filho se casar com a filha dela, tá dentro do Kanda, tá bem? Mwana guta. Vumo, Vumo. Tá falando. Ok, pronto, já que você me provocou, Mwana guta é Vumo, Mwana nima, pronto. É homem, né? Ok. Vou me limitar isso porque é difícil explicar isso num minuto. Tudo bem. Tudo onde Luenda Gambote. No sala que eu botei. Onde ele? Onde ele é aquilo? Yo. Timba, caem Temba, ira. Papi Salumu, Vinirunga, le coordonnateur, Père Mandela. Tony Masuti, Ali Bokuma. Eli Kwayeno. Dr. Nelson Kalaba. Sorry, Nicolo. Mamalandu. Magua Kumbo. Philippe Kamambo. Lemba Basagila. Zozoru Kanu. Mutukuina yaya.
Salama. Serge Ngodo, na San Diego. Kinshasa, Kinshasa, Congo, tire, tire, zinako, Kija, Utu.